Olá, Eric, tudo bem? Tudo certo contigo, cara? Então, a gente está começando aqui mais uma videoaula, tá? E deixa eu puxar aqui. E o tema hoje é o final da regência, tá? Tá. Então, o que que a gente viu nas últimas videoaulas? É que a regência, ela teve um início assim bem conturbado, né? Que foram as regências trina provisória, trina permanente e a regência Feijó. Nesse período, então, houve um avanço de várias medidas liberais, certo? Essas medidas liberais, elas envolveram, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, criação do cargo de juiz de paz, que era um juiz eleito, né? E um aumento muito grande do controle dos latifundiários escravocratas do sistema político, principalmente nas províncias do Império, no interior, né? E nós vimos que isso tudo acabou gerando um clima, um ambiente assim, né, de instabilidade política, que vai favorecer a explosão de várias revoltas em algumas províncias brasileiras, né? Então a gente viu isso acontecer no Pará, né, que foi a cabanagem. Nós vimos isso acontecer no Maranhão, onde aconteceu a balaiada. Nós vimos isso acontecer na Bahia, com a revolta dos malês e, mais para frente a Sabinada. E quando explode também a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, que acabou inclusive envolvendo uma província vizinha que foi Santa Catarina durante algum tempo. Tá? Então, no meio dessa situação bem caótica, perdão, que foi o início da regência, o padre Diogo Antônio Feijó renunciou do cargo de regente e, em seguida, foram convocadas novas eleições, tá, para regente, no lugar do Feijó, e o próprio Feijó apoiou um político conservador. O Feijó era liberal, ele apoiou um político conservador que foi o Pedro de Araújo Lima. O Pedro de Araújo Lima, então, era um senador já, né, do Império, ele era advogado, ele era grande proprietário de terras em Pernambuco e ele era conservador, tá? Ele teve a maioria dos votos, tá, para ser regente, e como conservador, ele começou a tomar medidas para assim, para desfazer coisas que os liberais tinham feito no início da regência, tá? Então, uma delas, por exemplo, foi aumentar o tamanho do exército. O exército tinha sido diminuído, né? Durante o período liberal, o conservador Araújo Lima aumentou o tamanho do exército, né? Ele também tirou um pouco o poder dos juízes de paz, né, que eram os juízes eleitos no interior, né, que tinham uma grande influência dos grandes proprietários de terra escravocratas do interior, então ele aumentou, diminuiu o poder dos juízes eleitos, né, dos juízes de paz, e aumentou o poder dos juízes nomeados pelo Rio de Janeiro, chamados juízes de fora, né? O Rio de Janeiro, na época, né, que era a capital do Império. Então, deixa eu só mostrar ali. Esse aí é o Araújo Lima, tá? Foi regente do Império, tá? E aí o que aconteceu foi que esse período em que o Araújo Lima foi regente do Império, que foi entre 1837 e 1840, né? Conhecido como regresso conservador, porque o início da regência de 31 até 37 é o avanço liberal, né? O avanço das medidas liberais, regência trina provisória, regência trina permanente, a regência Feijó, né? Todas essas três primeiras regências, elas tiveram características assim de avanço das medidas conservadoras, das medidas liberais, e os 3 anos finais da regência tiveram características conservadoras, né? Por isso regresso conservador, ou seja, volta ao conservadorismo, né? Então, durante a regência do Araújo Lima, continuaram as revoltas, algumas delas até aumentaram, né, de intensidade. Nesse período houve a possibilidade do Brasil até deixar de existir, né? Tamanha era a força dessas revoltas, certo? E aí o que aconteceu foi que
No caso, né, os conservadores, que naquela época eram chamados de regressistas, eles tomaram medidas para centralizar o poder no Rio de Janeiro, para favorecer, inclusive, a repressão a essas revoltas, tá? Já os progressistas, que eram como eram chamados os liberais no final da regência, eles fundaram o Clube da Maioridade, tá? Qual era o objetivo do Clube da Maioridade? Era antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, né, o príncipe, que naquela época estava com 14 anos, a maioridade era com 18, tá? E eles queriam antecipar em 4 anos a maioridade do Dom Pedro de Alcântara. E foi o que acabou acontecendo, né? Os regressistas acabaram antecipando a maioridade do Dom Pedro, né, como Dom Pedro II, e isso caracterizou o chamado golpe da maioridade. Por que golpe? Porque foi uma forma ilegal de se fazer uma mudança política. Era para esperar até 1844, pelo menos, para aguardar a maioridade de Dom Pedro, né? Só que eles fizeram antes de forma ilegal, por isso foi um golpe, tá? O golpe da maioridade. E aí, com o golpe da maioridade, você tem o fim da regência, né, e o início de uma nova fase, né, da política brasileira, que foi o segundo reinado, ok? E aí, sobre o segundo reinado, nós falaremos em outras aulas lá na frente, tá bom, Eric? Então, vou interrompendo aqui. Agradeço aí a sua atenção, meu amigo. A gente se fala e durante a semana aí a gente tem mais coisas para falar, tá bom? E até domingo que vem. Tchau.